Em 1945, a Segunda Guerra Mundial aproximava-se do fim na Europa, mas continuava intensa no Pacífico. O Japão ainda resistia ao avanço dos Estados Unidos e de seus aliados, apesar das enormes perdas militares e econômicas sofridas ao longo do conflito. Desde 1944, cidades japonesas vinham sendo devastadas por bombardeios aéreos, enquanto a Marinha Imperial praticamente deixará de existir. Mesmo diante da situação desesperadora, o governo japonês recusava a rendição incondicional exigida pelos aliados. Os combates no Pacífico haviam demonstrado o enorme custo humano da guerra. Batalhas como Iwo Jima e Okinawa revelaram a disposição das forças japonesas de lutar até o fim. Muitos soldados preferiam morrer a se render, influenciados pelo militarismo e pela ideia de honra defendida pelo regime imperial. Os Estados Unidos temiam que uma invasão direta ao território japonês causasse milhões de mortes entre militares e civis. Nesse contexto, o governo norte-americano decidiu utilizar uma nova arma desenvolvida em segredo, a bomba atômica. O desenvolvimento da arma nuclear ocorreu por meio do Projeto Manhattan, um programa militar e científico liderado pelos Estados Unidos com participação de cientistas de diferentes países. O projeto recebeu enormes investimentos e mobilizou milhares de pessoas. Em julho de 1945, os americanos realizaram com sucesso o primeiro teste nuclear da história no deserto do Novo México. Pouco tempo depois, o presidente Harry Truman autorizou o uso da bomba contra o Japão. A primeira bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Hiroshima era uma importante cidade militar e industrial localizada no oeste do Japão. Na manhã daquele dia, o bombardeiro americano Enola Gay lançou a bomba conhecida como Little Boy. Em poucos segundos, uma explosão de intensidade sem precedentes destruiu grande parte da cidade. A temperatura atingiu níveis extremos, provocando incêndios gigantescos e vaporizando pessoas próximas ao centro da explosão. O impacto humano foi devastador. Dezenas de milhares de pessoas morreram instantaneamente, enquanto outras sofreram queimaduras gravíssimas, ferimentos e contaminação radioativa. Muitos sobreviventes caminhavam entre ruínas completamente destruídas, sem compreender o que havia acontecido. Hospitais desapareceram, médicos morreram e a infraestrutura urbana entrou em colapso. Nos dias e meses seguintes, milhares continuaram morrendo devido aos efeitos da radiação, incluindo doenças, hemorragias e câncer. Apesar da destruição de Hiroshima, o governo japonês ainda hesitava em aceitar a rendição. Parte dos militares desejava continuar a guerra, esperando conseguir condições mais favoráveis. Enquanto isso, a União Soviética declarou guerra ao Japão em 8 de agosto de 1945 e iniciou uma ofensiva contra tropas japonesas na Manchúria. A entrada soviética no conflito aumentou ainda mais a pressão sobre o governo imperial. No dia 9 de agosto, os Estados Unidos lançaram uma segunda bomba atômica sobre Nagasaki. A cidade era um importante centro industrial e portuário. A bomba, chamada Fat Man, causou outra destruição catastrófica. Embora o relevo montanhoso tenha limitado parcialmente os danos em comparação com Hiroshima, dezenas de milhares de pessoas morreram. Assim como na primeira explosão, incêndios, ondas de choque e radiação devastaram a população civil. As bombas de Hiroshima e Nagasaki tornaram-se símbolos do poder destrutivo das armas nucleares. As consequências humanas foram imensas. Muitas vítimas sofreram efeitos permanentes da radiação, incluindo leucemia, câncer e problemas genéticos. Sobreviventes conhecidos no Japão como Hibakusha enfrentaram não apenas doenças físicas, mas também discriminação social e traumas psicológicos profundos. As cidades destruídas tornaram-se referências mundiais na defesa do desarmamento nuclear e da paz. Diante da destruição provocada pelas bombas e da entrada soviética na guerra, o imperador Hirohito decidiu intervir diretamente. Após intensos debates internos, o governo japonês aceitou os termos da rendição exigidos pelos aliados. Em 15 de agosto de 1945, Hirohito fez uma transmissão radiofônica histórica anunciando ao povo japonês que o país se renderia. Foi a primeira vez que muitos japoneses ouviram a voz do imperador. Na mensagem, ele declarou que a continuação da guerra levaria à destruição total da nação.
A rendição oficial do Japão foi assinada em 2 de setembro de 1945 a bordo do navio americano USS Missouri, na Baía de Tóquio. Representantes japoneses e aliados participaram da cerimônia. Esse momento marcou oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o Japão foi ocupado pelos Estados Unidos e passou por profundas transformações políticas e sociais. O país abandonou o militarismo expansionista e adotou uma nova constituição democrática. Hiroshima e Nagasaki foram reconstruídas ao longo das décadas, mas permaneceram como símbolos permanentes dos horrores da guerra nuclear. O uso das bombas atômicas continua sendo um dos temas mais debatidos da história contemporânea. Alguns defendem que elas aceleraram o fim da guerra e evitaram uma invasão ainda mais sangrenta do Japão. Outros consideram os ataques uma tragédia moral e humanitária sem justificativa. Independentemente das interpretações, Hiroshima e Nagasaki marcaram o início da era nuclear e alteraram profundamente a história da humanidade.